que eu posso dizer é que Deus existe, envergonha a incredulidade, surpreende a ciência. E eu sou a prova viva do poder de Deus. Era uma mulher jovem, grávida, que veio para cá para interromper uma gestação. Tinha um filho e, após o seu procedimento cirúrgico, né, ela tem uma intercorrência. E aí começa todo o drama da vida da Bianca. Primeira visita à Bianca, primeira cena que eu tenho de encontrar a Bianca foi um grande susto, porque ela estava muito inchada, ela estava completamente transformada, ela estava irreconhecível. Estava muito difícil olhar para ela, a situação como ela estava, mas eu falei, Senhor, o Senhor já me deu a direção e eu vou fazer conforme o Senhor tem. Existe um ponto e um momento que o médico ele se torna alguém limitado. Ele vê a humanidade mortal dele e vê o quanto ele é pequeno diante da criação. Eu entrei, olhei e dali bateu uma coisa no meu coração que eu nunca tinha feito aqui dentro. Né? Nesses 2 anos que eu estou aqui, no meu coração eu fiz um propósito com Deus de estar orando todos os plantões de manhã por ela. A Bianca desafiou a nossa competência, desafiou a nossa fé, né? Até mesmo a não fé, né? A credulidade de alguns. Tudo parecia que doía nela. Eu tocava nela para orar, chorar, eu tinha a impressão de que ela sentia dor no corpo todo. Infelizmente a gente não vence sempre. Muitas vezes a gente perde em situações que a gente não gostaria de perder. A gente aprende com a ciência que a gente faz, que a gente joga um jogo que em algum momento a gente tem que perder. Só que a gente faz de tudo para que esse momento seja o mais distante possível. E hoje a medicina tem mais um discurso agregado a isso, que é a qualidade da vida. Então, a Bianca, ela é um milagre de Deus hoje. Não me cansarei de levar essa mensagem e de proclamar o poder do amor através daquilo que Deus fez por mim. Todas as vezes que um milagre real é testificado, o ambiente desse milagre se manifesta. Por isso, eu creio que hoje tudo é possível. Tudo é possível. Eu conheci Jesus quando eu tinha 16 anos, aqui na cidade de Araçatuba. Eu era uma adolescente cheia de marcas na alma, por uma infância difícil. Tinha tantos complexos, tinha uma autoestima muito baixa, uma autoimagem distorcida. Tinha vários transtornos, apesar da minha pouca idade. Transtorno compulsivo obsessivo. E quando eu conheci esse amor que me amou primeiro, ele me disse: filha, eu entendo que você pense tudo isso a respeito de você, mas eu quero que você saiba o que eu penso
a respeito de você. Eu até entendo que você se veja dessa forma, mas eu quero que você saiba como eu te vejo. E quando ele começou a revelar a verdade dele a meu respeito, essa verdade começou a me libertar, começou a me restaurar. E eu tinha talento para música desde criança, mas esse talento era um peso para mim, porque eu pensava: Deus, por que o Senhor me deu esse talento se eu não quero me expor, eu não quero me relacionar, eu não quero fazer nada em público? As pessoas me cobravam. E quando eu conheci esse amor, que me aceitou da maneira como eu estava, que me atraiu e que dia a dia tem me restaurado até hoje, eu descobri que todo o talento que eu tinha era para adorar o seu nome. E a vontade de adorar a Deus, o desejo de exaltar o nome dele e comunicar essa verdade que estava me restaurando se tornou maior do que os meus traumas. Então eu me envolvi com o ministério de louvor e adoração na igreja, e Deus me surpreendeu me levando para a televisão. Pela graça e pela misericórdia de Deus, eu permaneci durante muito tempo em um programa de calouros, com tão pouca experiência que eu tinha. Eu sabia que aquela porta tinha se aberto para que o evangelho do reino entrasse através dela. E aonde eu estava, eu levava a presença de Deus comigo. Estava tão assustada lá atrás, cantando tudo isso. Você já tinha vindo aqui? Não. Primeira vez? Cantando essas coisas todas, você estava assustada, nervosa, tremendo lá atrás, por quê? Cris Duran. Um anjo, com uma voz de anjo, baixando do céu, realmente. E de lá eu fui para vários outros programas de televisão e conheci tantas pessoas importantes. Me tornei compositora, fiz faculdade de música, quis aprimorar os talentos que Deus tinha me dado. E as pessoas acreditavam que eu estava completamente realizada. Afinal de contas, eu estava servindo a Deus. Eu tinha sucesso. Mas existia um desejo no meu coração que ninguém sabia. Existia um clamor secreto que era algo entre eu e Deus.
E era o desejo de ser mãe. Desde criança, o meu maior sonho sempre foi ser mãe. Mas na adolescência eu descobri uma endometriose que me impedia de engravidar. E depois que eu me casei, todos os meses eu tinha sintomas falsos seguidos de exames negativos. E muitas vezes a frustração tira o brilho do nosso olhar. A decepção de acreditar tantas vezes. A decepção de abrigar a expectativa e encontrar a frustração acaba nos tirando a esperança e desistimos de sonhar. E então muitas vezes eu estava na igreja, eu estava num culto e eu ouvia algum testemunho a respeito da maternidade e vinha aquele nó na minha garganta. E muitas vezes só em pensamento eu dizia: Senhor, eu não consigo imaginar a minha vida chegando ao fim sem que eu seja mãe. Muda a minha história, muda a minha sorte, toca o meu corpo. Uma mulher, quando não consegue engravidar, ela se sente desqualificada. Ela se sente inapropriada, seca, estéril. E era assim que eu me sentia. Mas de fato isso era muito pessoal, isso era entre eu e Deus. E um certo dia eu estava num culto e uma missionária se aproximou de mim e disse assim: Deus está tocando o seu ventre e Ele vai realizar o desejo do seu coração. Ela não conhecia a minha história. Ela não sabia que esse era o meu maior sonho. Mas naquele momento, quando ela disse essas palavras, eu me lembro que eu abri um sorriso e pensei: chegou o tempo. Ainda que eu tenha desistido de esperar, Deus não se esqueceu. Ainda que eu tenha me esquecido porque desisti de sonhar, Ele não se esquece nunca. Ele não se esquece de nenhuma das suas orações. Cada uma das suas lágrimas são colhidas e plantadas no coração de Deus. E cada uma delas brotará. Cada uma delas brotará. Ele não se esqueceu de você. Ele não desistiu de você. E naquele momento, eu me lembro que não comentei nada com ninguém. E no meu coração eu buscava sinais e confirmações. Muitas vezes nós abrigamos a incredulidade com a esperança de que ela nos proteja da decepção. Nós temos medo de acreditar. Nós temos medo de sonhar. E então eu estava num outro culto, uma missionária se aproximou de mim em outro lugar, uma outra pessoa, e disse assim: tive um sonho com você. Você estava com um menino no colo, um bebê, e você sorria muito. E então passaram-se alguns dias, eu estava numa outra reunião e um pastor disse: ei, Deus vai alegrar a sua casa. E então finalmente eu desisti da incredulidade. Eu abri mão das minhas defesas e comecei a preparar todas as coisas pela fé. Pela fé. Continuei tendo sintomas falsos e exames negativos. Mas eu tinha uma palavra. Eu tinha uma visão. E o Espírito Santo de Deus agora estava gerando uma convicção no meu coração. A certeza daquilo que eu esperava. A convicção daquilo que naquele momento eu não podia ver. Diante de resultados negativos no meu coração,
eu tinha uma palavra positiva. Eu já estava abrigando o poder da fé. Passaram-se alguns meses e novamente eu tive aqueles sintomas de sempre. E eu pensei, dessa vez é diferente. Eu tive um sonho de que havia chegado o tempo. Fui até o laboratório sem avisar nada a ninguém, sozinha. Ainda estava de madrugada, o laboratório estava fechado. E eu fiquei dentro do carro, aguardando o momento da resposta. Abriram-se as portas, eu entrei, muito ansiosa. A enfermeira começou a tirar o meu sangue e eu querendo contar tudo para ela que eu estava sentindo, e ela não estava nem um pouco interessada. E ela disse, olha, espera 30 minutos que nós vamos levar o resultado. Até então foram os 30 minutos mais longos da minha vida. Eu fiquei aguardando aquele envelopinho branco que eu já conhecia tão bem. E de repente chegou aquela moça com o envelope, chamou pelo meu nome. E eu me lembro que eu me levantei, fui ao encontro dela e pegando aquele envelope que eu já conhecia tão bem, eu rasguei a lateral. Eu me lembro que as minhas mãos tremiam e eu comecei a abrir aquele papel que eu já conhecia tão bem e comecei a ler as mesmas informações de sempre, até que eu fui logo para o final. E no final tinha uma palavra que eu sonhei a vida inteira em ler. E estava escrito: positivo. 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 Não é porque algo deu errado tantas vezes na sua vida que hoje não pode dar certo. Como eu já disse, Ele faz das mesmas coisas de sempre novas coisas. E para todo propósito, há tempo e moda. E o melhor tempo é o agora. É o hoje e o agora. Ainda que o seu passado olhe para você e diga assim: você, negativo. Ainda que os seus relacionamentos te olhem nos olhos e digam assim: você, negativo. Ainda que a ciência, os médicos, os diagnósticos digam o seu nome e digam: você não. Eu creio que Deus, quando te vê, Ele diz: positivo. 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 Ele é o sim e o amém. E 8 semanas depois, eu descobri que estava gerando um menino, um profeta para as nações. A minha gestação foi perfeita, impecável. Não tive enjoos, não tive mal-estar. Os meus desejos eram todos por alface, água. Era um milagre, literalmente um milagre. Legumes. Eu me sentia plena, em estado de graça. Então eu cantava para Ele, eu orava com Ele. Eu estava abrigando um milagre. Eu estava realizando o meu maior sonho. Então eu comecei a preparar todas as coisas, o quarto, as roupinhas. Então eu lavava as roupinhas, colocava perfume, pendurava no varal todas aquelas meinhas pequenininhas. Aí eu ficava olhando e fazia: oh. Tirava foto do varal. Era maravilhoso. Deus havia me tocado. Deus havia me tocado e mudado a minha história para sempre. Existe algo em peculiar nessa história que me chama a atenção, porque eu me lembro
que meses antes da data prevista para o parto já estava tudo pronto, e então eu passava as roupinhas, embalava e colocava elas dentro de um plástico com uma etiqueta escrito assim: RN, recém-nascido. Uma outra embalagem estava de 0 a 3 meses, numa outra de 3 a 6 meses, numa outra de 6 a 9 meses, numa outra de 9 a 12 meses. Estava tudo tão organizado. Você abria o armário dele, você conseguia encontrar tudo. Era como se o Espírito Santo de Deus estivesse me dirigindo para que eu preparasse tudo para que outra pessoa cuidasse dele no meu lugar. Mas eu, sinceramente, jamais imaginaria que diante da realização do meu maior sonho, a minha vida ficaria por um fio. E então, com 36 semanas de gravidez, eu acordei com uma dor abdominal insuportável. E acreditando que estava em trabalho de parto, corremos para a maternidade. E chegando lá, recebi a notícia de que o bebê não estava nascendo. Algo estava acontecendo e eles não sabiam dizer o que era. Isso foi uma surpresa para nós. O meu coração, confesso, ficou apertado. Imediatamente eu comecei a vomitar. E era um vômito escuro. Eram placas de sangue. Parecia uma borra de café, mas eram litros e litros e litros desse líquido que tinha um cheiro muito forte. E os médicos não sabiam dizer o que estava acontecendo. Então eles disseram: vamos te transferir para um outro hospital, porque aqui é só maternidade. E nós não temos o equipamento e a equipe necessária para tratar você. Me colocaram numa ambulância e eu fui transferida para o hospital com a tecnologia mais moderna do estado do Rio de Janeiro. Chegando lá, os meus pastores imediatamente foram para lá, e eu me lembro que a minha pastora, Fernanda Brum, chegou já na UTI. E eu estava toda suja, vomitando muito. E ela disse: Bianca, nós vamos orar. Deus está com você aqui. Nós oramos. E eu permaneci durante 4 dias esperando um diagnóstico. Até que no dia 10/10 de 2010, eu estava no quarto e o obstetra entrou e disse assim: mamãe, o seu bebê vai nascer hoje. E essas são as minhas últimas lembranças. Resolveram interromper a gravidez para descobrir o que estava acontecendo comigo. E a caminho da sala de cirurgia eu broncoaspirei aquele vômito e tive que ser entubada. E no momento do parto, por mais um milagre, ele nasceu ileso, perfeito, saudável. Mas aquele rostinho que eu tanto queria ver, aquele choro que eu tanto queria ouvir, o milagre, o sonho, a promessa que eu queria conhecer, eu não conheci. Permaneci inconsciente, fui levada para o quarto e o meu organismo entrou em choque. Naquela madrugada, véspera de feriado do dia 12 de outubro, o hospital chamou um cirurgião de plantão que, correndo até o hospital, me encontrou já anestesiada na sala de cirurgia. E o anestesista disse: ela já está quase sem sinais vitais. Abre e vamos ver o que aconteceu. Quando abriram meu abdômen inteiro, tiveram uma perspectiva terrível, porque o meu intestino tinha necrosado e se rompido, e vazou líquido fecal por toda a cavidade abdominal, contaminando todos os órgãos.
Quem entende um pouco de medicina sabe que esse quadro significa o fim da linha. Muito difícil alguém sobreviver a isso. E então ele começou a lavar órgão por órgão, e foram mais de 10 litros de soro, lavando toda a cavidade abdominal, e o anestesista disse: termina logo essa cirurgia porque eu não estou conseguindo segurar ela viva. E então ele me costurou inteira. E eu imagino que naquele momento ele pensou: como eu vou dizer isso à família? Como eu vou dizer a eles que eles vão levar o bebê embora sem a mãe? A minha família aguardava na sala de espera, com certeza, sem a menor ideia do que eles iriam ouvir. E então o médico chegou à minha mãe e disse: a Bianca teve uma sepse, uma infecção generalizada, o caso é gravíssimo e nós não podemos garantir que ela vai sobreviver. Nós damos 48 horas. Nesse momento, diante da tragédia do desencontro, exatamente no momento da celebração da vida, houve um desafio entre a razão e a fé. A notícia foi para a internet, então criaram um blog que divulgava o boletim médico a cada 3 horas, e um relógio de oração de 24 horas começou a ser promovido por todos os meus amigos. Cantores, pastores começaram a fazer uma grande campanha de oração. E isso foi para a televisão, foi para a rádio, e pessoas no Brasil inteiro foram comovidas pelo Espírito Santo de Deus, sem mesmo me conhecer, a se inscrever naquele relógio. E elas escolhiam 5 minutos do dia para dobrar os joelhos e dizer: Deus, cura aquela moça da internet. Pessoas que nem acreditavam em Deus, comovidas por essa história, se inscreviam naquele relógio e diziam: olha, eu nem sei se Deus existe, mas só Deus pode curar essa moça. Passaram-se 48 horas e eu ainda estava viva, mas começaram as notícias de que os meus órgãos estavam falindo. E então o meu coração estava sustentado por medicamentos. Eu tive falência respiratória, falência dos rins, fígado, tudo. Diante desse diagnóstico de falência múltipla de órgãos, somente um milagre poderia me tirar daquela UTI. Mas eu creio no poder sobrenatural da oração. Eu sou a prova do poder da oração. Passaram-se os dias e eu comecei a ter um problema de coagulação sanguínea muito grave, precisando de transfusões de sangue o tempo todo. E começou uma campanha de doação de sangue. Foi a maior campanha de doação de sangue do estado do Rio de Janeiro. Eu precisei de mais de 300 transfusões de sangue. Muitas hemorragias, muitas cirurgias. Toda semana eu precisava ir para a sala de cirurgia para lavar o meu abdômen. E então precisaram fazer uma traqueostomia. Quando eu já estava 12 dias na UTI, o meu filho recebeu alta e foi para casa. E sabiam que essa traqueostomia iria mudar a minha voz para sempre. Mas diante daquela situação, isso era o que menos importava. Porque de fato nem o mais otimista daquele hospital poderia imaginar que um dia eu sairia de lá. Porque se passaram semanas, semanas e semanas, e eu estava na mesma posição, inchando, inchando, inchando. Até que ultrapassei os 150 quilos de edema, num estado de anasarca, completamente deformada. Eles costuravam o meu abdômen e ele abria porque eu estava tão distendida que já não conseguiam segurar os pontos. E muitos amigos, pastores e familiares estavam todos os dias ao lado do meu leito, falando comigo, orando comigo, cantando para mim.
E eles diziam que cheirava mal. Meu corpo estava apodrecendo. E então, porque eu estava toda aberta, eu comecei a contrair diversas bactérias hospitalares. Inclusive a KPC. Uma superbactéria multiresistente que não tem cura. Mas a palavra de Deus diz que Deus supre os seus amados enquanto dormem. E enquanto eu dormia, Deus cuidava do meu filho para mim. Enquanto eu dormia, Deus estava levantando uma nação para clamar pela minha vida. Enquanto eu dormia, Deus estava aproximando a minha família da presença dEle. Enquanto eu dormia, centenas de pessoas dobravam seus joelhos. E enquanto intercediam por mim, a vida delas era transformada. O intercessor se assemelha a Deus quando ele esquece de si e não busca seus próprios interesses para clamar pelo outro. E todos, quando esquecem de si, se tornam pessoas melhores. De alguma maneira, Deus estava cuidando de cada detalhe enquanto eu dormia. Todas as vezes que você deitar sua cabeça no travesseiro, você vai se lembrar disso. Que enquanto você dorme, Deus diz: filho, filha, eu estou cuidando de tudo. Você não precisa ter o controle de tudo sempre. Deus está sempre cuidando de você. Deus está sempre cuidando de você. E enquanto eu estava em coma, eu tive diversos sonhos e fui levada para muitos lugares. Muitos destes sonhos eram terríveis e eu estava amarrada, eu não podia me mexer, eu não podia falar. E eu me lembro que colocaram um MP4 tocando louvor e adoração ao lado do meu leito, e essas músicas ministravam a minha vida o tempo todo. E sempre que eu estava em perigo, eu estava quase morrendo, nos meus sonhos entrava uma canção e me arrebatava daquele lugar. Entrava uma canção e me devolvia o ar. Entrava uma canção e me devolvia o sangue. E eu sonhava com bolsas e bolsas e bolsas de sangue. De alguma maneira, tudo que estava acontecendo ao meu redor fazia parte daqueles sonhos, assim como aquilo que estava acontecendo no mundo espiritual. O mundo espiritual é muito mais real do que aquilo que você pode ver. Foram feitas algumas orações, ministrações de perdão, e eu sonhei que alguém da minha família tinha me pedido perdão. E eu me lembro que no sonho eu decidi perdoar. E eu acho isso interessante e importante que você saiba, porque se em algum momento você estiver diante de alguém que está em coma, você pode falar com essa pessoa e ela vai te ouvir. Você pode orar com ela, ela vai receber. Você pode falar de Jesus e ela pode se converter. Você pode pedir perdão a ela, ela pode te perdoar. Conviver com um paciente em coma é muito difícil, porque ele não está mais vivo, mas ele ainda não morreu também. Você não sabe o que ele está pensando, você não sabe o que ele está sentindo, você não sabe se ele está sentindo dor. Mas eu sei que se ele estiver protegido pela oração, ele irá despertar. De alguma maneira, Deus pode preservar a consciência, preservar as emoções e restaurar qualquer tipo de trauma. Após 2 meses de coma, a Fernanda disse: vamos até o hospital porque o José Vitório precisa conhecer a mãe, ele já está grande. Já tem muito tempo que ela está lá, apesar da medicina não dar expectativa nenhuma, não ter esperança, não há mais o que fazer. Todos os tipos de antibióticos já foram usados. Mas eu creio
Então ela chamou a Êxila, uma amiga dela, que também é pastora, o pastor Jânio, que também é um pastor missionário, que tem um ministério forte na África. E eles foram até lá. Ela me disse que naquele dia eles levantaram como uma tropa, diante de uma grande batalha, entraram no carro e começaram a cantar, começaram a orar. Chegando no hospital, ela disse que chegava na recepção e ela tinha que se preparar emocionalmente para subir, porque era muito feia a imagem que ela iria encontrar. A minha pele já estava negra, a minha pele descamava inteira. Tinha muitos aparelhos em volta do meu leito, era difícil até se aproximar. Eu não sei se você já entrou dentro de um CTI, mas as pessoas, os profissionais já estão tão habituados com aquele ambiente que às vezes eles não se preocupam em te passar um pouco de esperança. Não. É tudo tão normal. Pessoas morrem o tempo todo. Pessoas morrem todos os dias. Então, quando você entra dentro de um hospital, principalmente dentro de um CTI, você precisa levar junto com você o poder da ressurreição, o poder da verdade. E quando eles entravam dentro do CTI, ela disse que olhando para aquela cena, o coração dela se apertava. Mas ela disse: Bianca, quando a gente se aproximava do teu leito, existia uma nuvem de glória naquele lugar. Deus estava lá com você. Deus estava lá com você. Então, apesar do desespero de te ver daquela forma, nós éramos cheios de uma presença de Deus tão grande, tão gloriosa, que nós começamos a orar, nós começamos a cantar, nós começamos a profetizar. E o pastor Jânio, que dá curso para as pessoas de como orar nos hospitais, ele me disse, depois de muito tempo, quando eu o conheci, ele disse: Bianca, naquele dia eu fiz exatamente o oposto daquilo que eu ensino. Existia uma nuvem de glória tão grande naquele lugar que eu comecei a profetizar. E Deus tinha me dado uma direção específica como embaixador do reino de Deus. E Deus me disse: chegue lá e se apresente. Então ele se aproximou do meu leito e ele disse assim: Satanás, você me conhece, o meu nome é Jânio. E eu estou aqui em nome de Jesus. Em nome de Jesus, o nome que é sobre todo nome. Eu quero dar uma ordem aos órgãos vitais. Voltem a funcionar em nome de Jesus. E eles disseram que naquele momento as máquinas começaram a apitar, todas ao mesmo tempo. E eles ficaram preocupados, achando que estava acontecendo alguma coisa comigo. E logo veio a equipe médica e tudo começou a normalizar. E eles disseram: alguma coisa aconteceu. Nós cremos e vamos embora hoje convictos. Saíram de lá no dia seguinte às 6 horas da manhã. Os médicos ligaram para minha família e disseram: a Bianca acabou de ter uma parada cardíaca. E então, quando eles souberam, eles disseram: meu Deus, o que será que a gente fez? Nós fomos lá ontem. E os médicos disseram: ela ficou 6 minutos sem oxigênio no cérebro. Nós conseguimos reanimá-la, mas não sabemos o nível de sequela cerebral. Passaram-se 10 minutos, eles ligaram de novo dizendo: a Bianca teve mais uma parada cardíaca. Agora mais 2 minutos. 8 minutos sem oxigênio no cérebro. Chamaram toda a minha família no hospital e disseram: vamos reduzir um pouco os sedativos e vamos avaliar o nível de sequela. O meu corpo estava sinalizando que não aguentava mais. E no momento que eles começaram a diminuir os sedativos, eu acordei. Eu acordei. Você consegue dizer
Glória a Deus. Que bom que vocês estão aí. Aleluia. Quem nunca entrou num CTI ou nunca participou de uma história como essa? De repente imagina quando eu digo que estava 2 meses em coma e acordei. Imagina uma moça loira, deitada num leito como uma bela adormecida. E de repente ela senta no leito e espreguiça e faz... Bom dia, voltei. Mas não é nada disso. Havia passado um tsunami pelo meu corpo. No momento em que eu abri os olhos, a minha consciência ia e vinha. Ia e vinha. As minhas pálpebras eram pesadas. E então eu ouvia um som como um bip contínuo que era pi, 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 pi. Eu estava só. Eu não me lembrava quem eu era. A notícia de que eu havia aberto os olhos correu pelo hospital e todos os setores. As pessoas começaram a ir até onde eu estava porque achavam inacreditável uma moça há tanto tempo com falência múltipla de órgãos, KPC, diversas outras bactérias, com asepse, ter acordado. E então eu me lembro que começaram a passar pessoas pelo meu leito e dizer assim: bom dia, Bianca. Oi, Bianca. De repente passou uma outra moça. Olá, Bianca. Oi. Então, quando a 4ª pessoa passou, eu me lembro que o meu primeiro pensamento foi: Bianca, Bianca, Bianca. Sou eu. Eu sou a Bianca. Como elas sabem? Eu não conheço essas pessoas. Há quanto tempo será que eu estou aqui? O que aconteceu comigo? Elas falavam com tanta intimidade, com tanto carinho. Claro, talvez alguma delas, talvez até já tenha chorado ao lado do meu leito. Elas me davam banho todos os dias. Já tinham me visto morrer e ressuscitar 2 vezes. Conheciam meu filho, minha família, meus pastores. Elas me conheciam muito bem. E então chegou o horário da visita. Minha mãe se aproximou do leito e disse assim: oi, filha, aos poucos eu vou te contando o que aconteceu com você. Eu só quero que você saiba que o José Vitório está bem. Ele está em casa. Mas eu não me lembrava que eu estava grávida. E quando ela disse José Vitório, eu não consigo imaginar o que os meus olhos disseram. Mas imediatamente eu me lembrei daquela plaquinha na porta do quarto dele que eu tinha feito, na qual tinha o nome dele. E então nesse momento eu pensei: o que aconteceu comigo? O horário da visita era sempre tão rápido. E a maior parte do tempo eu ficava sozinha. Eu não tinha ideia da gravidade do meu estado. Eu só sabia que as pessoas falavam e eu não. As pessoas andavam, eu não. As pessoas respiravam, eu não. Eu tinha uma enfermidade muscular chamada miopatia multifatorial aguda. Eu perdi todos os movimentos do corpo. Nem o meu pescoço eu conseguia
movimentar, a minha cabeça era sustentada por uma fronha que ficava enrolada, e se eles tirassem aquele pano, a minha cabeça caía. Eu percebi depois de um tempo que tinha um tubo no meu pescoço e os fisioterapeutas vinham toda hora sugar aquela secreção da traqueostomia. Mas eu não tinha muita ideia do que isso significava, eu não sabia que eu tinha falência respiratória. Eu via que chegavam todos os dias com uma máquina grande, barulhenta, cheia de mangueiras, e ligavam no meu corpo e saía sangue para cá, sangue para lá, sangue para cá. Eu não sabia o que era aquilo, eu nunca vi uma máquina de hemodiálise. Eu não tinha ideia que os meus rins tinham falido. Eu via muitas vezes eles chegando com bolsas e bolsas de sangue. Mas o meu olhar era perdido. E eu era completamente imóvel. Então eles falavam comigo porque são treinados para falar com o paciente, mesmo quando está em coma, mas eles não sabiam se eu estava entendendo. Porque os músculos da minha face tinham atrofiado e eu não tinha expressão facial. Inclusive eu soube há pouco tempo que os médicos acreditavam que eu tinha algum nível de sequela cerebral porque o meu olhar não tinha expressão. Mas eu estava 100% lúcida. E cada segundo durava uma eternidade. Depois de um tempo eu percebi que tinha um relógio de frente para mim. Eu glorifico a Deus por esse relógio. Talvez eu conheça esse relógio mais do que o seu próprio fabricante. Porque durante muitos dias e muitas noites eu fiquei olhando para ele. Nas primeiras semanas, os meus olhos embaçavam muito. Eu estava sempre suando muito por causa da febre. Aquela infecção era muito forte. Eu estava sempre cheia de gelo. E a minha vista embaçava. As pessoas não sabiam. Eu estava sempre só. Raramente algum enfermeiro resolvia se aproximar de mim. Ele percebia que eu estava encharcada, que os meus olhos estavam molhados e ele enxugava. Então quando eu conseguia enxergar aqueles ponteiros, eu ficava tentando me lembrar como que se vê as horas. Até que depois de muito tempo eu comecei a me lembrar o que significavam aqueles números. E eu comecei a entender a rotina do CTI. Eu sabia que logo às 7 da manhã seria interrompida aquela madrugada tão longa e tão vazia, onde eu não via ninguém. Apesar das luzes estarem acesas o tempo todo, as máquinas apitando o tempo todo, e você não sabe se é dia, noite. Eu não me lembrava nem da cor do céu. Mas eu sabia que às 9 horas da manhã era o horário do banho. E eu esperava muito pelo horário do banho. Porque pelo menos em algum momento elas estariam perto de mim, me tocando e falando comigo, ou falando entre elas. Muitas vezes elas conversavam como se eu não estivesse lá. E elas falavam, meu Deus, coitada dessa moça, o que será que aconteceu com ela? E a outra dizia, eu soube que foi no parto, teve uma complicação. E eu comecei a ouvir aquelas conversas e tentava juntar os fatos e entender o que tinha de fato acontecido comigo. E quando elas começavam a me dar banho, eu me lembro que elas me molhavam, me encharcavam inteira. E os fios se enrolavam, precisavam de várias enfermeiras para me dar banho. E quando eu estava organizando as informações para fazer o documentário e o livro, eu fui até o hospital e uma das enfermeiras, muito surpresa por me ver curada e de pé, disse, Bianca, você é responsável por todas as minhas varizes. E eu falei, Por quê? E ela disse, porque para dar banho em você, precisavam 5 enfermeiras. Você pesava mais de 150 quilos, tinha mais de 5 drenos no abdômen, vários acessos, o seu abdômen estava aberto, dava para ver os seus órgãos. E o teu banho demorava 3 horas. E elas disseram assim,
Sabe o que tornava aquele momento mais leve? Aquelas canções que estavam tocando naquele MP4. E enquanto nós limpávamos você, nós cuidávamos de você, a gente começava a cantar. E a gente se envolvia naquele ambiente, e quando via, tinha passado. E um dia em especial, eu me lembro da primeira vez, quando uma delas começou a cantar. Ela estava lavando os meus cabelos, e era como se o Espírito Santo estivesse dizendo assim para mim: recebe a cura, recebe a unção, recebe a cura, Bianca, recebe a unção. E ela continuou cantando: recebe a cura, recebe a cura, recebe a cura, recebe a unção. Você recebe? Recebe a cura, recebe a cura, recebe a cura, recebe a unção. Ele não desistiu de você, não. Ele não te esqueceu, não. Hoje Ele te toca, hoje Ele te cura. Naquele momento eu me lembrei que eu tenho um Deus. E eu percebi que a maioria das enfermeiras eram cantoras. E eram cristãs. E elas cantavam o tempo todo. Depois colocaram uma televisão. E ali tinham diversos DVDs de louvor. E depois de um certo tempo elas já estavam com uma certa intimidade comigo. E elas diziam assim: Bianca, a gente sabe que você é cantora, não liga não, tá? Eu não conseguia sorrir, mas eu tinha vontade às vezes. O meu olhar era sempre o mesmo. E o máximo que acontecia era que uma lágrima escorria. Porque eu percebia que os dias se passavam e nada era diferente. Eu estava sempre na mesma posição. Então eu comecei a perceber que amigos meus estavam indo me visitar. E eu imaginava que devia ser algo muito triste aquela cena, porque eu percebia que eles faziam muita força para ficar bem do meu lado. Eles se aproximavam de mim: oi Bianca, tudo bem? A gente veio te ver, vamos orar com você. E de repente paravam do meu lado e eu via que eles não conseguiam deixar de chorar. Quem já entrou num CT e viu um paciente em estado terminal, muitas vezes espumando, sufocado com aquele respirador, sabe do que eu estou falando. Eu me lembro que o desmame era a pior coisa para mim. Quando eles tentavam forçar o meu pulmão a voltar a funcionar, eles tiravam o respirador e diziam: agora você vai ficar 2 horas sem respirador. E saíam. A sensação do desmame é como se você estivesse se afogando, como se você estivesse completamente sufocado, porque você tem uma oferta de 100% de oxigênio e de repente essa oferta te é tirada. E eu me lembro que mesmo naquela situação, fazendo tanta força para respirar,
pela traqueia. Eles às vezes decidiam fazer o desmame bem no horário da visita. E eu me lembro que eu pensava, poxa, tinha que ser agora. Vai chegar algum amigo meu e eu tô aqui, nesse estado deplorável, suando, tentando respirar. Um certo dia, um rapaz se aproximou do meu leito e ele vestia uma roupa azul. Eu achei que ele trabalhava em alguma área de serviços comuns ali do hospital, por causa do uniforme. E eu me lembro que ele era negro, baixinho. E ele se aproximou de mim e disse assim: eu posso orar pela senhora? Eu não tinha nenhum tipo de reação. Ele entendeu que sim. Levantou as mãos e disse: Senhor, cura essa mulher. Tu és o Deus do impossível. Tu és aquele que tem o poder sobre a esperança. Devolve a esperança. Devolve a vida. Tu és o Deus do impossível. Ele orava com tanta intensidade que ele até chorava. E terminava a oração, ele dizia: até logo. No dia seguinte, no mesmo horário, ele estava lá. Posso orar pela senhora? E novamente ele orava, dia após dia. Depois de muito tempo eu voltei nesse hospital para saber quem era esse homem. E me disseram que o nome dele é Anderson, ele é maqueiro do hospital. Aquele rapaz que empurra a maca para a sala de cirurgia, para a sala de exames. E ele me disse assim: moça, eu não te conheço não. Nunca te vi de pé, nunca ouvi a tua voz. Mas eu sou um homem de Deus. E tinha uma mulher morta naquele CTI. E Deus falou: você vai orar por ela todos os dias, até que ela se levante. O corpo de Cristo não tem paredes. O corpo de Cristo não tem placas. Quando você entrega a tua vida a Jesus, imediatamente você passa a fazer parte de um organismo vivo e ele está sobre toda a terra. E quando isso acontece, nos tornamos membros uns dos outros. As tuas dores são minhas e as minhas dores são tuas também. Aquele homem não me conhecia, mas o Espírito Santo de Deus dilatou o coração dele. E ele se comprometeu a orar até que eu me levantasse. E então, eu comecei a perceber através de sinais que ainda que eu estivesse no vale da sombra da morte, eu não precisava temer. Porque Deus estava comigo lá. Deus estava comigo lá. Ele guiava a minha alma pelas águas tranquilas. Ele me trazia o refrigério. E todos os médicos eram um pouco frios. Muitas vezes eles se aproximavam de mim e diziam assim: por que você está chorando agora? Você está com alguma dor? Está doendo alguma coisa? E eu não podia me mover, eu não podia falar. Muitas vezes as enfermeiras se aproximavam e ficavam tentando entender pelo meu olhar o que eu estava querendo dizer. Às vezes era porque a posição estava ruim. Às vezes eu queria que subisse um pouco a cama ou descesse, mas eu não tinha como dizer. E elas vinham, às vezes eu me chacoalhava assim, ou tentava com o olhar dizer alguma coisa, e ela saía irritada e dizia assim: gente, alguém vai lá tentar entender o que a Bianca está falando, porque eu não dá para entender.
E um dia especial, um médico se aproximou de mim e ele era diferente. O rosto dele brilhava, ele tinha virtude. Ele era tão gentil. E eu me lembro que todos os dias tinham que fazer um curativo no meu abdômen, porque tinham feito uma gastrostomia, ela evoluiu para uma fístula abdominal, e isso era um buraco muito grande na minha barriga. Então, muitas vezes até tinham que me levar para a sala de cirurgia para fazer os curativos, de tão grande que era. E quando eu estava no CTI, um médico cirurgião ia fazer o curativo todos os dias. E nesse dia, esse médico se aproximou e disse assim: "Olá, Bianca, eu vim fazer o seu curativo." Ele foi se aproximando do meu ouvido e disse assim: "Eu sou o Dr. Rômulo, eu sou o seu cirurgião." Ele era o cirurgião de plantão na madrugada em que eu entrei em choque, chamado por acaso pelo hospital. Ele já tinha me operado mais de 10 vezes enquanto eu estava em coma, mas eu não o conhecia. Então ele disse assim: "Fica tranquila, eu te conheço, eu conheço a tua história, conheço a tua família. E eu quero que você saiba que eu sou pastor." "E a minha igreja está orando por você. Existe uma guerra pela sua vida. Você está orando?" E quando ele me perguntou: "Você está orando?", eu não tinha como responder. E eu me lembro que eu comecei a balançar. A minha mão era em forma de garra, já tinha atrofiado, os meus braços tinham encurtado e as minhas pernas também. Eu era toda torta e deformada. E eu me lembro que eu estiquei um pouquinho esse dedo e balancei a mão dizendo assim, meu braço era baixo porque eu não conseguia levantar, mas eu fiz assim querendo dizer: não, eu não estou orando. A quantidade de sedativo que você dá para um paciente nesse estado é tão grande que é impossível construir uma frase, um pensamento lógico. Eu não tinha ideia do contexto, mas eu me lembro que os outros médicos viram, se aproximaram e falaram assim: olha, ela está dando um sinal. Quando ela chacoalhar o dedo assim, é não. Quando ela levantar a pontinha do dedão, é sim. Ele teve uma revelação. Glória a Deus. Eu tinha ali um sinalzinho quando era sim ou não. E nós tínhamos avançado um pouco. Naquele momento eu soube que nos momentos mais críticos em que eu estava, em coma, na mesa de cirurgia, tinha um homem de Deus com as mãos ungidas operando o templo do Espírito Santo. Porque enquanto eu dormia, Deus fez escolhas melhores que as minhas. Ele cuida de você nos detalhes. Nos detalhes. E então chegou o Natal. E eu ainda estava lá. Do mesmo jeito. A minha família chegou no horário da visita, querendo disfarçar um pouco que era Natal, para eu não ficar triste e saber que eu ainda estava lá. O hospital deu um tempo a mais no horário da visita para que eles ficassem ali perto de mim um pouco. E a minha família foi impecável em todo momento, porque eles chegavam sempre sorrindo, mostrando fotos, mostrando vídeos, falando de coisas positivas. Eu não tinha a menor ideia que eu poderia morrer a qualquer momento. E nessa noite de Natal, depois que eles foram embora, eu me lembro que novamente eu fiquei sozinha com aquele relógio. E eu fiquei esperando dar a meia-noite, porque eu queria que aquele dia acabasse logo. E uma enfermeira se aproximou de mim, pegou na minha mão. E ela disse assim: Bianca, não desiste não. Eu sei que hoje é Natal,
Eu estou aqui nesse lugar com você e hoje a minha família é você. Eu nem sei se eu mereço pedir alguma coisa para Deus nesse Natal, ela disse. Mas se eu puder fazer um pedido só, eu queria pedir a sua vida de volta. Então ela pegou na minha mão e ela disse assim: posso fazer uma oração? E Deus ouviu a oração dela. Eu não podia orar com ela, mas eu acompanhava com o olhar. E eu me lembro que eu comecei a chorar e ela também. Passaram-se alguns dias e chegou o ano novo. E os médicos chamaram minha família e disseram: não há mais o que fazer. Nós precisamos esperar. Temos feito de tudo. E isso é verdade. A minha família decidiu me transferir na noite de Ano Novo. E o meu cirurgião questionou a Deus dizendo: Senhor, por que o Senhor está transferindo ela daqui? Eu creio que ela vai ser curada. E Deus disse para ele: filho, sabe por que eu estou transferindo ela? Porque quem vai curá-la sou eu. Quem vai curá-la sou eu. A glória não será de um hospital nem de outro. A glória é toda minha. A glória é toda minha. E eu me lembro como se fosse hoje, o momento em que me colocaram na ambulância, toda amarrada, e o respirador estava quebrado. Durante 20 quilômetros, eu permaneci em pensamento, fazendo a única oração que eu conseguia. E essa oração era: Espírito Santo, fica comigo. 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 Chegando no outro hospital, um médico, infectologista, convencido pela esposa a assumir o meu caso, porque nenhum médico queria assumir um caso como esse, me recebeu dizendo: vamos suspender os medicamentos e trocar os acessos. E no momento em que eles suspenderam todos os medicamentos, o meu organismo espontaneamente reagiu. Você pode dar um glória a Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é poderoso para dar. Ele é poderoso para tirar. E Ele é poderoso para voltar a dar. Ele simplesmente é. Eu me lembro que passaram alguns dias e eles disseram: seu pulmão está voltando a funcionar. Você gostaria de ouvir a sua voz de novo? Me trouxeram uma plaquinha com várias letras. E apesar de eu não conseguir movimentar os braços e as mãos, eles me ajudaram a apontar e eu disse que sim. Tiraram o respirador e disseram: fecha esse buraco que tem no seu pescoço. E esse buraco era grande e emite algum som.
E eu me lembro que coloquei o dedo naquela cânula e fiz assim. Me disseram que a minha mãe estava chegando e eu pensei, vou fazer uma surpresa para ela. E quando ela entrou, eu fiz assim. Oi, mãe. E ela, minha filha. Apesar de ter sido uma cantora com uma voz tão privilegiada antes, eu estava tão feliz com aquele E então eles disseram, você gostaria de se ver no espelho? E eu disse que sim. Mas ninguém tinha me contado que os meus cabelos tinham caído. Ninguém me contou que a minha pele era marrom. E eu confesso que não sei como Lázaro saiu daquela gruta. Mas eu estava muito mal. Eu não sabia que tinha uma sonda saindo do meu nariz, porque desde que eu acordei do coma eu estava com ela e eu não percebi. E era tão estranho. Aqueles acessos todos no meu pescoço de hemodiálise. E eu me lembro que naquela madrugada eu fiz a minha primeira oração falada e eu disse, Deus, como que vai ser? Cantora, eu não sou mais. Instrumento nenhum eu posso tocar, as minhas mãos estão em garra e os médicos não sabem dizer quando eu vou voltar a abrir as mãos. Me disseram que eu tive um filho, mas eu não sou mãe. Tudo o que aconteceu comigo dilacerou meu instinto materno. Eu não sentia mais nada. O meu desafio era tentar respirar sozinha. E era tão difícil. Eu não andava. As minhas pernas tinham deformado. E eu pensei, como vai ser, Senhor, daqui pra frente? Aquela fístula no meu abdômen era tão grande, eles diziam que não fecharia. E naquela madrugada o Espírito Santo me visitou de uma maneira tão sobrenatural, que eu comecei a orar, ter visões, profetizar. Eu fui tomada com a glória de Deus e o Espírito Santo me disse, eu te restaurarei por completo. Eu te restaurarei por completo. E eu te levarei em toda a terra para que você conte o que eu fiz por você. Na mesma semana, o meu médico disse que eu iria receber alta. E ele disse, Bianca, o seu rim está falido há 4 meses e meio. Falência absoluta. Falência renal aguda. Sem urinar, 0. Você vai fazer um transplante de rim. A gente vai agendar um catéter permanente. Você vai para casa, vai fazer hemodiálise em casa. E nós não aceitamos essa palavra. Ele disse que restauraria por completo. E aquele que começou a boa obra é fiel. Ele é fiel. Ele é fiel para completá-la. Poucos dias depois vieram trocar as minhas fraldas. E elas estavam encharcadas de urina. E esse médico, infectologista, chamou todos os profissionais do hospital e até de fora. Chamaram uma banca. Fizeram diversos exames. Até que enfim ele disse, Bianca, eu sou cético. Mas eu tenho que confessar. Alguém está me ajudando. Você vai receber alta com todos os órgãos funcionando. Sem sequelas. Sem sequelas.
quero agradecer. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por esse momento, Senhor. Te agradeço por essa oportunidade de eu estar aqui, Pai. Presenciando esse milagre, Deus. Como tu és bom, Senhor. Obrigado, Pai, obrigado. E abençoa cada um de nós aqui, abençoa nossas famílias, nossos filhos. Deus. Galileia falou, perdoai, ajudai, estendei amor. Mas, acima de todas as coisas, ame teu irmão. Trate-o assim como eu te tratei. Dá-lhe o amor que sempre te dei. Faça de tudo para que vivas bem com teu irmão. Da Galileia falou, voltarei e vos levarei. Mas acima de todas as coisas, ame teu irmão. Da Galileia falou, perdoai, ajudai, estendei a mão. Mas acima de todas as coisas, ame seu irmão. Da Galileia falou, jejuai, orai, clamai. Mas acima de todas as coisas, ame seu irmão. Trate-o assim como eu te tratei. E sempre te dei. Faça de tudo para que vivas bem com teu irmão. Trate-o assim como eu te tratei. Dá-lhe o amor que sempre te dei. Faça de tudo para que vivas bem com teu irmão. Voltarei e vos levarei. Mas antes que isso aconteça, ame seu irmão. Lindo! Glória a Deus! Gente, ela cantou! Viu? E no dia 18 de fevereiro do ano passado, eu recebi alta. Glorificado seja o nome de Jesus. No momento em que eu saí do hospital, eu me lembro que eu estava tão insegura. Eu estava vindo de uma outra dimensão. Eu não me lembrava a cor do céu. Eu não me lembrava como eram as pessoas andando na rua. Eu não me lembrava como eram os carros em movimento. Eu tinha acabado de reaprender a engolir. Eu tinha tanto medo de engasgar. Eu era totalmente dependente porque eu não andava sozinha. E então me colocaram no carro e eu fiz uma oração pelas pessoas que permaneciam no hospital. E quando o carro começou a sair em movimento, eu percebi que tocava uma canção.
no rádio. Mesmo eu estando tão insegura, eu comecei a prestar atenção naquela letra e parecia que essa letra estava contando a minha história. Deus não só tinha escrito essa história com suas próprias mãos, Ele estava escolhendo até a trilha sonora. E a música dizia assim: Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meu sonho cancelado. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 meses, ela reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo poder. Eu preciso tanto de um milagre. Aleluia. Ele te chama pelo teu nome. E hoje Ele te diz: vem pra fora. Vem pra fora. Tem uma vida esperando por você. Chegando no meu prédio, eu me aproximei da porta do meu apartamento e ainda com a porta fechada, eu pude ouvir um choro. Aquele choro que eu queria ter ouvido há tanto tempo atrás. Abriram a porta e tinha um bebê grande já na sala, esperando por mim. Eu me lembro que eu tentei ir caminhando, mas as minhas pernas pesavam mais do que o meu corpo inteiro. E eu ia arrastando as pernas, tentando me aproximar dele. E o meu desafio naquele momento era respirar. O meu desafio naquele momento era ficar de pé. E o médico tinha me proibido de chegar perto dele, por causa das bactérias do hospital. Então eu me lembro que eu fiquei olhando ele de longe e tentando entender o que eu tinha que sentir naquele momento. A minha mãe entregou uma florzinha na mão dele e disse assim: toma, mãe, toma. E ele olhou para mim e sorriu. Mas, vamos lá, tá? Acho que a principal parte a gente já fez, tá bom? Tchau. Tchau, tchau. Vê se tá aberto, Renato. Nós estivemos aqui, te agradecemos por tudo que foi feito, oramos por cada uma das pessoas que ainda permanecem nesse lugar. Te louvamos, te adoramos, porque o Senhor é um Deus vivo, é o mesmo ontem, hoje e sempre. O Senhor operou milagres, o Senhor fez maravilhas, e nós te louvamos e te adoramos eternamente por isso. Te agradecemos, Senhor, e pedimos que o Senhor siga conosco, Pai, daqui em diante, nessa recuperação. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado.
aquilo que só o teu nome detonando. Ai, que chegou, neném. Seja bem-vinda, tá? Seja bem-vinda. Minha filha. Olha o seu amor aí. Foi guardado pra você. Dá um sorriso, mamãe, de vida. Recebe, mãe. Recebe, mamãe. Toma, mamãe, pra você, mamãe. Minha amada, mãe. Ele vai ganhar um sorrisão, já já. Ei, José. Ei, José. Olha a mamãe, meu amor. Ó, José. Seja bem-vinda, minha mãe querida. Eu te amo, mãe. Oi, José. Fala com a mamãe. Ele já vai te dar um sorrisão. Oh, minha filha. Mãe. Ele vai te contar tudo já já. Gugu. Olha, ele não tira os olhos de você. Olha, minha filha, teu amor, minha filha. É lindo, cadê a sua mamãe? E naquele momento o Espírito Santo me disse, viu? Muito mais do que o que você perdeu é o que eu tenho preparado para você. Muito mais do que aquilo que você perdeu é o que eu tenho preparado para você. E durante muitos dias eu olhei ele de longe e eu observava outras pessoas que foram contratadas para cuidar dele e eu não as conhecia. Elas tinham tanta intimidade com ele. Chamavam ele até de meu filho. Eu me olhava no espelho e não podia me reconhecer. Todos os dias eu tinha que cuidar daquela ferida tão grande. Eu era totalmente dependente, porque demorou muitos meses para eu voltar a caminhar. E quando eu deitava à noite para dormir, eu sonhava que eu estava cantando. E quando eu acordava, a minha voz era um sussurro. Os médicos diziam que alguém traqueostomizado há tanto tempo jamais poderia voltar a cantar. Então eu me lembrava de uma águia já de idade avançada, no momento em que precisa se renovar, e as suas penas caem, o seu bico é arrancado, as suas unhas caem, e eu ficava imaginando essa águia à noite dormindo e sonhando que estava voando. E ela acordava e via que aparentemente isso seria impossível, e era assim que eu me sentia. E então Deus me disse, filha, você perdeu o chão. Abre as suas asas. Abre as suas asas. Existe um vento que vai soprar e vai te levar às alturas. Eu não te fiz para caminhar, eu te fiz para voar. Porque a minha graça te basta. E o meu poder se aperfeiçoa nas suas fraquezas. E eu entendi que todas as vezes que eu glorifico a Deus nas minhas fraquezas, o poder de Cristo habita em mim. E isso é o suficiente. Isso é o suficiente. Eu entendi que existe um tesouro no deserto. E o mapa da mina se chama quebrantamento. Quebrantar-se é admitir que não somos nada sem Deus. Nada.
Um coração quebrantado é dependente. Um coração quebrantado se rende. E eu entendi que quando eu me calei, porque não tinha mais voz, eu aprendi a ouvir a voz de Deus. Aprendi a agradecer por cada fio de cabelo que cresceu. Aprendi a agradecer por um degrauzinho dessa altura que eu consegui subir. E hoje eu sei que o maior presente que eu ganhei se chama gratidão. Hoje eu sei o que significa o versículo que diz: todo ser que respira, louve ao Senhor. Você consegue encher o seu pulmão de ar? Enche. Enche de novo. Mais uma vez. Eu sei que Deus pode gerar em você a mesma alegria que eu sinto quando eu respiro. Enche o seu pulmão de novo. Consegue louvar a Deus por isso? Você vai ser feliz na medida em que você for grato. Você pode ter certeza que aquilo que é pouco para você, para alguém pode ser tudo. Você tem muito mais do que você imagina. Você tem muito mais do que você imagina. Gostaria de mostrar as fotos que testificam aquilo que Deus fez por mim. O meu pastor Josué Valandro Júnior, orando pelo José Vitória, as diversas máquinas ligadas no meu corpo, os primeiros dias do coma, não há impossível, há esperança. Jeová, Jeová Rafa, Deus te cura. Jeová, Jeová Rafa, Deus te cura. José Vitório recebendo alta com as avós. Minha mãe, a Fernanda, pastor Josué, pastor Leandro, eles oravam comigo, liam a Bíblia, mesmo quando eu estava em coma. Fernanda, Eixla, pastor Jânio, os pais da Eixla estavam ali, diante da morte, profetizando pela fé. Pela fé. Não sei se vocês conseguem ver o tamanho que eu estava, o tamanho dos meus braços. A
minha pele já estava marrom. O Espírito Santo te dá ousadia para profetizar diante de um vale de ossos secos. Aleluia. 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 Minha amiga Rebeca Nemer, nesse momento impactada por essa imagem. No livro A História de um Milagre tem essas fotos e outras, e tem o relato de cada uma dessas pessoas que participaram do livro contando essa história comigo. Esse dia foi a primeira vez que me colocaram sentada. Uma irmã da igreja foi até o hospital cortar as minhas unhas, e o meu olhar era sempre assim, perdido. Dez ml de suco de melancia. Aleluia. Primeira vez que eu fui à varanda do hospital com a minha mãe. Esse foi o dia que eu me olhei no espelho. Tirando a cânula da traqueostomia. Trocando os acessos profundos da hemodiálise. Tentando ficar de pé. Queridos, voltar a viver é difícil. Quem me via acreditava que eu estava à beira da morte. Pelo estado em que eu estava, tão magra. Para nessa foto. Esse momento eu estava saindo da UTI, recebendo alta, indo para o quarto. As enfermeiras estavam tão felizes em festa. E para a glória do nome de Jesus, essa foto tem um pouquinho mais de um ano. Essas imagens são da fístula abdominal que havia por debaixo daquela camisola. Tudo que é verdade tem muita força. E por incrível que pareça, queridos, tudo isso aconteceu. Nesse dia, a Fernanda foi me visitar e foi a primeira vez que ela me viu de olhos abertos, falando, sentada. E ela ficou muito eufórica, querendo me contar tudo o que tinha acontecido enquanto eu estava em coma. E ela disse: Bianca, você passou por tantas cirurgias, você teve várias paradas cardíacas, e aquilo ali começou a me dar um pouco de falta de ar. Eu falei: me conta aos poucos, por favor, eu não quero ouvir tudo. E ela disse: eu estou te contando para que você saiba que o que passou foi muito pior do que o que pode estar acontecendo hoje.
Eu estava triste porque eu achei que eu não ia voltar a andar. E ela disse: em nome de Jesus, aquele que te ressuscitou vai te fazer voltar a andar. E você não vai voltar a andar só, você vai voltar a cantar também. Eu não sei que voz você vai ter, mas eu sei que quando você abrir a sua boca, pelo poder da ressurreição que te curou, os enfermos serão curados. Hoje eu tenho 10% da voz que eu tinha, mas não importa. Não importa. Porque hoje eu sei que mesmo quando eu desafino, o Espírito Santo de Deus, em sua rica graça e misericórdia, manifesta o seu poder e testifica aquilo que Ele fez por mim, fazendo muitos outros milagres. E isso é tudo que importa. Nesse dia eu estava lendo o texto que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ele estava me esperando. É um relatório médico escrito dia 18 de fevereiro do ano passado, dizendo assim: Senhora Bianca Pereira de Toledo Pimentel vem por mim sendo acompanhada desde o dia 31 de dezembro. Paciente com sepse abdominal grave, insuficiência respiratória aguda, insuficiência renal aguda, anúrica, desnutrição grave, fístula gástrica pós-gastrostomia cirúrgica, celulite de parede abdominal, miopatia severa multifatorial. Vem evoluindo com progressiva melhora do quadro geral, com resolução do quadro infeccioso, fechamento progressivo do orifício da fístula gástrica e recuperação da função renal, com alta hospitalar em 18 de fevereiro do ano passado. Glorificado seja o nome de Jesus. Glorificado seja o nome Jesus. 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 Nome que é sobre todo nome. A sua história também pode ter um final feliz. Você crê nisso? E eu quero te dizer que você é fundamental como parte de um todo, mas que você é exclusivo enquanto indivíduo. E Deus quer alcançar o seu coração. Hoje, você que não faz parte dessa igreja, levanta sua mão de novo. Se de alguma maneira essa história alcançou teu coração e você gostaria que eu fizesse uma oração para que esse Deus sobrenatural faça parte da tua história, fica com a tua mão levantada. Você que está com a mão levantada, você tem coragem de vir aqui na frente? Tem? Então vem. Vem, que essa é a parte mais legal. Põe ele no chão, põe ele no chão. Eu gosto de ver ele vindo andando. Cuidado aqui. Ei. Ai, não. Não desiste do teu sonho. Não desiste do seu sonho. Não desiste dos seus sonhos. Não desiste dos seus sonhos.
Coloca sua mão no seu coração. Repete essa oração comigo dizendo: Senhor Jesus, eu não estou à procura de religiões. Eu quero a verdade. Eu quero o caminho. Eu quero a vida eterna. Eu quero esse Deus vivo como parte da minha vida. Muda a minha história. Escreve o meu nome no livro da vida. Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e meu Salvador. E eu declaro que a partir de hoje, a minha vida está nas tuas mãos. Nada mais será igual. Aleluia. Espírito Santo de Deus, te louvamos e te adoramos, porque só o Senhor pode restaurar o nosso coração e nos dar uma nova chance. Uma nova chance. Se existe alguém aqui que precisa de um milagre, hoje é o dia. Levanta sua mão. Nós vamos orar. Você que tem uma enfermidade, coloca a mão no lugar da sua enfermidade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Seja curado agora. Seja curado agora. Pelo poder do nome de Jesus. Seja interrompida a vida dessa enfermidade. Agora. Agora. Em nome de Jesus. Aquele que restaurou cada um dos meus órgãos. Aquele que preservou a minha vida. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Ele está neste lugar e Ele toca o teu corpo agora, em nome de Jesus. Eu não sei qual é o teu coma. Eu não sei o que está paralisado em você, o que está falido na sua vida. Mas eu creio que a ressurreição, a partir de hoje, será abrigada por você. O poder da ressurreição que está em Cristo, hoje, está no seu coração. E tudo aquilo que estava morto, viverá. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Talvez o órgão que esteja paralisado em você seja o seu coração. Só Deus sabe as marcas que ele tem. Mas eu estou aqui para te dizer que o Espírito Santo de Deus é capaz de transformar traumas em fontes. Fontes de unção. O Espírito Santo de Deus pode limpar o seu coração hoje e devolver a Ele todas as funções, te fazendo capaz de amar como se você nunca tivesse sido ferido, te devolvendo a confiança de quem nunca foi traído
E hoje, você pode começar uma nova vida, sem sequelas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ele é especialista em amar quem não merece, a começar por mim. Ele pode te ensinar. Ele é o mestre do perdão. Ele nos perdoa todos os dias. Ele pode te capacitar. Perdoa. 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 Deixa a sombra dessa mágoa para trás. Agora é tudo novo. Agora é tudo novo. Agora é tudo novo. Agora é tudo novo. Se você precisa perdoar, declara com seus lábios. Diz o nome. O Espírito Santo quer lavar a sua alma, para que Ele possa te entregar coisas novas. Coisas novas, em um novo tempo, para um novo coração. Seja cheio do Espírito Santo. 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 Agradecer é um dom. E celebrar a vida é um brinde. Hoje o Senhor te chama para celebrar um novo tempo. Um novo tempo. Amém? Os incrédulos não vão entender a sua alegria. Talvez eles até tentem roubar a sua paz. Mas você não vai deixar que ninguém te roube aquilo que Deus te entregou hoje. Ninguém. A partir de hoje, Cristo vive em você. Em você. E todas as vezes que você silenciar a sua alma, você vai poder ouvi-lo falando ao seu coração. Porque Ele vive em mim, Cristo vive em mim, posso crer no amanhã, porque Ele vive em mim, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida, coloca a tua vida nas mãos de Deus, está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. A igreja toda pode ficar de pé? Eu gostaria de ouvir vocês cantando. Porque Ele, Cristo vive em você. Você pode crer, porque Ele vive em mim. Eu não preciso temer mais. Mas eu
Jesus. Tudo aquilo que Deus fez na tua vida hoje é para glorificar somente um nome. E esse nome é Jesus. 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 Jesus.